Lição 133 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. Não darei valor àquilo que não tem valor. Comentário. Essa é outra lição importante, que contrasta, como a anterior, a realidade do céu, verdade e o amor de Deus, com a natureza ilusória de tudo nesse mundo. Assim, apenas o que é de Deus, ou iria nos levar de volta a Ele, tem valor, enquanto tudo que nos enraiza ainda mais nesse mundo é sem valor. A lição também provê a fundação para discussão no manual sobre os estágios no desenvolvimento da confiança, particularmente os 3 primeiros, que tratam da diferença entre o que é valioso e o que não é. Manual dos Professores, capítulo 4. Citação. Às vezes, no ensino, há benefício em trazer o aluno de volta a interesses práticos, particularmente depois de teres ensinado o que parece ser teórico e distante do que o aluno já aprendeu. É o que faremos hoje. Não falaremos de elevadas ideias que abrangem o mundo, mas, ao invés disso, nos deteremos nos benefícios para ti. Comentário. Ao ler essa lição, você vai rapidamente perceber que Jesus contou um pouco de lorotas nessa declaração inicial. É impossível para ele discutir as aplicações práticas do seu curso sem voltar à sua base metafísica. Essas, abre aspas, elevadas ideias que abrangem o mundo, fecha aspas, incluem: o mundo é uma ilusão, e nada aqui tem qualquer valor porque não existe nada aqui. Isso é instrutivo, porque não existe maneira de você realmente aprender, entender, praticar ou ensinar ou um curso em milagres sem entender essas premissas metafísicas. A razão pela qual o perdão é curativo é que não existe nada a perdoar, e essa declaração seria sem significado sem uma compreensão do que discutimos na lição anterior. Não há mundo, porque o mundo vem de um sistema de pensamento que não existe. Citação. Tu não pedes muito da vida, mas pouco demais. Essa linha deveria ser familiar, pois já citamos aqui sua referência quase textual do texto 2 vezes antes, e agora vamos fazê-lo mais uma vez. Abre aspas. Aqui, o Filho de Deus realmente não pede demais, mas muito pouco. Fecha aspas. Texto capítulo 26. Nós pedimos dádivas sem valor da nulidade do ego, enquanto rejeitamos como desagradáveis as valiosas dádivas do tudo de Deus. Citação. Quando deixas que a tua mente seja atraída para o que concerne ao corpo, às coisas que compras, por prestígio, tal como é valorizado no mundo, estás pedindo o pesar e não a felicidade. Comentário. É tentador para você, quando lê uma passagem como essa, sentir-se esmagado pela culpa por causa das coisas que gosta de comprar quando faz compras, que gosta de fazer para o seu corpo se sentir melhor, evitando a dor e maximizando o prazer, ou por gostar da aprovação dos outros. A culpa não é o ponto de Jesus, entretanto. Mantenha em mente que esse é um curso em conteúdo, não em forma, em causa, a mente, não em efeito, o corpo. Texto, capítulo 21. Em vez de nos sentirmos culpados por causa dos nossos relacionamentos especiais com as pessoas, substâncias, objetos ou comida, deveríamos perceber do que desistimos quando escolhemos nosso especialismo. Assim, Jesus não quer que julguemos a nós mesmos ou a qualquer outra pessoa, mas que demos um passo atrás com Ele e vejamos que quando escolhemos as preocupações do corpo, físico ou psicológico,
O fazemos porque estamos com medo, e o medo não é um pecado. Além disso, perseguir o especialismo vai nos trazer pesar, não felicidade, o que significa que é tolo persegui-lo. Quanto mais cientes pudermos estar de que nossa busca por felicidade fora da mente não vai nos dar o que queremos, mais motivados estaremos para liberar esses apegos especiais. Citação: esse curso não tenta tirar de ti o pouco que tens. Não tenta substituir as satisfações que o mundo contém com ideias utópicas. Não há nenhuma satisfação no mundo. Comentário: essa declaração não pode fazer sentido sem entender a lição anterior. Embora o foco de Jesus nessa lição possa ser mais prático, ainda depende de princípios metafísicos subjacentes, suas, abre aspas, elevadas ideias que abrangem o mundo, fecha aspas. O papel de Jesus como nosso professor não é nos dizer: não vá fazer compras, evite essa comida ou esse relacionamento. Ele simplesmente nos lembra de que as coisas do mundo não vão nos trazer a paz de Deus. Portanto, por que investir tempo e energia nelas? No entanto, ele não rotula tais diligências de erradas ou pecaminosas, e esse é o seu ponto. Em uma passagem instrutiva do texto, Jesus discute a natureza não maligna da medicação. Citação: todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes, com propósitos corretivos, seja mau. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficientemente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual, por algum tempo, se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Isso é assim porque a última coisa que pode ajudar aquele que tem a mente disposta ao que não é certo, ou o doente, é fazer algo que aumente o seu medo. Esses já estão em um estado debilitado pelo medo. Se são prematuramente expostos a um milagre, podem ser precipitados ao pânico. É provável que isso ocorra quando a percepção invertida induziu a crença em que milagres são assustadores. Texto, capítulo 2. Comentário: assim, o uso de qualquer coisa no mundo para ganhar prazer ou evitar a dor, definido no Um Curso em Milagres como mágica, se torna santo, se o seu propósito for reduzir o medo. O propósito do Espírito Santo para as atividades mundanas é nos ajudar a aprender a única lição de que não há mundo nem satisfações a serem encontradas aqui. Como o nada poderia satisfazer? Citação: hoje vamos enumerar os critérios reais pelos quais pode-se testar tudo aquilo que pensas querer. Se não preencherem esses requisitos básicos, não são dignos de serem desejados de forma alguma, pois só podem ocupar o lugar daquilo que oferece mais. Comentário: como vamos ver, Jesus nos provê com 4 critérios para avaliarmos se o que queremos é valioso ou sem valor. Abre aspas. Aquilo que oferece mais, fecha aspas, são as dádivas que Jesus nos diz que são nossas se simplesmente segurarmos sua mão. Citação: não podes fazer as leis que governam a escolha, da mesma forma que não podes inventar alternativas entre as quais escolher. Comentário: existe apenas uma única escolha: Deus ou o ego.
o valioso ou sem valor, tudo ou nada. Citação: o que podes fazer é escolher, aliás, é o que tens que fazer. Mas é sábio aprender as leis que põem em movimento ao escolheres e as alternativas entre as quais escolhes. Comentário: Jesus vai nos apresentar duas leis, seguidas por 4 critérios. Nós escolhemos entre o tudo do amor do céu e o nada do especialismo do ego. Note mais uma vez que o você, ao qual Jesus se dirige, é o tomador de decisões que escolhe entre o sistema de pensamento de ataque, culpa e ódio da mente errada e o sistema de pensamento de perdão, amor e paz da mente certa. Citação: já enfatizamos que só existem 2 alternativas, independentemente de quantas pareçam haver. O raio de ação foi estabelecido, e isso nós não podemos mudar. Comentário: essa é uma característica inerente à mente dividida. A primeira lei, que escolhe apenas entre o ego e o Espírito Santo. Lembrem-se dessa citação anterior de Regras para a Decisão. Citação: não tomarás decisões por conta própria, seja o que for que venhas a decidir, pois elas são tomadas com ídolos ou com Deus, e pedes ajuda ao anticristo ou ao Cristo, e aquele que escolheres unir-se-á a ti e te dirá o que fazer. Texto, capítulo 30. Comentário: não existem outras alternativas entre as quais seja possível escolher. Citação: seria muito pouco generoso para contigo deixar que as alternativas fossem ilimitadas, e assim protelar a tua escolha final até que tivesses considerado todas elas no tempo, ao invés de seres trazido de forma tão clara ao lugar onde só há uma escolha que não pode deixar de ser feita. Comentário: o, entre aspas, lugar é o lar do tomador de decisões. E Jesus diz que não seria justo da parte dele ajudá-lo a fazer escolhas aqui, onde elas são múltiplas e ilusórias. Ele nos impele, em vez disso, não a o trazermos a esse sonho de multiplicidade, mas a nos unirmos a ele na parte tomadora de decisões da mente, onde ele nos ajuda a ver que a única escolha significativa é se vamos permanecer adormecidos ou se vamos despertar. O leitor pode se recordar das nossas referências anteriores a, entre aspas, a alternativa real, onde Jesus discute o mesmo tema. Texto capítulo 31. Essa também é a base para suas observações sobre o medo, originalmente destinadas a Ellen, que também já consideramos antes. Sua relevância justifica uma revisão resumida. Citação: a correção do medo é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, ao invés disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre acarretam uma disponibilidade para estar separado. Nesse nível, podes evitar isso. Texto capítulo 2. Eu sei que o medo não existe, mas tu não sabes. Se eu interviesse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito, a lei mais fundamental que existe. Dificilmente eu poderia te ajudar se depreciasse o poder do teu próprio pensamento. Isso estaria em oposição direta ao propósito desse curso. É muito mais útil lembrar-te de que não vigias os teus pensamentos com suficiente cuidado. Texto capítulo 2. Comentário: uma vez que a salvação pode ser alcançada apenas através da nossa mudança em nossas mentes, Jesus nos lembra de exercitar esse poder de decisão.
Na verdade, o propósito do curso é nos ajudar a fazer exatamente isso. Citação. Outra lei benigna relacionada a isso é que não há transigências naquilo que a tua escolha necessariamente traz. Comentário. A versão do ego para essa segunda lei de um ou outro é matar ou ser morto. O Espírito Santo nos diz, no entanto, que apenas o que ele nos ensina é verdadeiro, e nada que seja do ego o é. Citação. Tu estás apenas tomando equivocadamente a interpretação pela verdade. E estás errado, mas um equívoco não é um pecado. Nem a realidade foi tirada do seu trono pelos teus equívocos. Deus reina para sempre, e só as suas leis prevalecem sobre ti e sobre o mundo. Seu amor permanece sendo a única coisa que existe. O medo é ilusão, pois tu és como ele. Manual dos Professores, página 18. Comentário. Nós escolhemos ou Deus ou o ego, sem nada intermediário, como Jesus reafirma. Citação. Ela não pode te dar só um pouco, pois não há meio termo. Cada escolha que fazes te traz tudo ou nada. Portanto, se aprenderes os testes pelos quais podes distinguir o tudo do nada, farás a melhor escolha. Citação. Comentário. Agora chegamos aos 4 testes ou critérios para avaliar se o que escolhemos é valioso ou sem valor, verdadeiro ou ilusório. Nossa escolha reflete o tudo de Deus ou se torna um fragmento sombrio da nulidade do ego? O parágrafo acima também ecoa o ensinamento de Jesus de que não podemos trazer um pouco do céu ao inferno, ou um pouco do inferno ao céu. É sempre um ou outro. Nós já dissemos que muitos estudantes do Um Curso em Milagres e das religiões em geral tentam trazer Deus ao mundo, magicamente esperando que essa combinação céu-inferno possa aliviar nossa dor e sofrimento. Comentário. O primeiro critério. Citação. Primeiro, se escolheres uma coisa que não vai durar para sempre, o que escolhes não tem valor. Comentário. Isso nos faz voltar à lição 132. O mundo não compartilha da eternidade do céu e então não pode ser real. Se você, portanto, escolher algo que não vai durar para sempre, ele tem que ser sem valor, uma vez que não pode ser do Deus eterno. Quase tudo que valorizamos aqui não dura, tal como objetos materiais ou coisas que nos deixam em estado de êxtase pelas quais possamos lutar. Na verdade, nossos prazeres são estabelecidos para não durarem, pois nossa frustração continuamente nos impele a voltarmos em busca de mais. Dessa forma, o ego nos convenceu a procurar fora de nós mesmos por prazer e paz, em vez de pelo amor de Deus presente em nossas mentes. Cada fracasso meramente reforça nossa necessidade de continuarmos procurando até encontrarmos nosso, entre aspas, tesouro. Citação. Um valor temporário não tem nenhum valor. O tempo nunca poderia tirar um valor que é real. Comentário. A resposta do ego é que o tempo pode tirar o valor que é real, a qual Jesus diz o contrário, abre aspas. É uma piada pensar que o tempo pode vir a lograr a eternidade, que significa que o tempo não existe. Fecha aspas, texto capítulo 27. No entanto, quando valorizamos o transitório nesse mundo, estamos dizendo que o mundo do tempo e espaço não é uma piada, mas uma séria realidade.
O tempo pode interromper a eternidade, para não mencionar destruí-la. Assim, seu valor para nossos seres individuais, criaturas do tempo. Citação: aquilo que murcha e morre nunca existiu, e não faz nenhuma oferenda àquele que o escolhe. Ele é enganado pelo nada sob uma forma da qual pensa gostar. Comentário: se você pensar sobre, entre aspas, os dois retratos, ao qual vamos voltar agora, encontramos uma ideia similar. O ego nos atormenta, atrai e seduz com a moldura brilhante do especialismo, dentro da qual ele esconde seu retrato de morte, aqui descrito como nada. O brilho da moldura nos atrai, porque ele preserva nosso ser especial, enraizado em um mundo no qual tudo murcha e morre. Mais uma vez, Jesus não está nos pedindo para nos sentirmos culpados conforme examinamos nossas escolhas pela temporalidade do nada, mas Ele realmente quer que entendamos que preferimos a moldura ao retrato, porque valorizamos nossa individualidade, da qual pensamos gostar. O segundo critério. Citação: em seguida, se escolheres tirar alguma coisa de alguém, não ficarás com nada. Comentário: esse é um corolário à nossa familiar quarta lei do caos. Abre aspas. Tu tens o que tiraste de outros. Fecha aspas. Texto capítulo 23. Se eu quiser algo que me falta, posso consegui-lo apenas tirando-o de você, o que significa que você agora está sem ele. Não pode acontecer, então, que essa seja uma dádiva verdadeira, o reflexo do amor, que expressa o direito que todos têm de terem tudo. Sob as leis do especialismo, no entanto, quando eu consigo o tesouro necessário, isso significa que é apenas o meu direito, mais um fragmento sombrio da nulidade do ego. Assim, não é uma dádiva compartilhada por todos, tornando-a sem valor, pois não é baseada no amor total de Deus. Citação: isso porque ao negares o seu direito a todas as coisas, negaste o teu próprio. Comentário: se eu acreditar que tenho algo que você não tem, nossa diferença torna o sistema de pensamento de separação do ego vivo e bem em nossas mentes. Tal negação da verdade, da nossa unicidade inerente, nega tudo e não afirma nada. Citação: portanto, não reconhecerás as coisas que realmente tens, negando que elas existam. Comentário: as coisas que eu realmente tenho são as dádivas que Deus me deu, refletidas no meu sonho como perdão, paz e cura. Nada disso é possível, no entanto, a menos que seja compartilhado por todos. Citação: aos teus olhos cansados, eu trago a visão de um mundo diferente, tão novo, tão limpo e fresco, que esquecerás a dor e a tristeza que viste antes. Entretanto, essa é uma visão que tens que compartilhar com todas as pessoas que vês, pois de outro modo não a contemplarás. Dar essa dádiva é a forma de fazê-la tua. E Deus determinou, em benignidade amorosa, que ela fosse tua. Texto capítulo 31. Citação: aquele que busca tirar foi enganado pela ilusão de que a perda pode oferecer o ganho, mas a perda não pode deixar de oferecer perda e nada mais. Comentário: assim eu tenho isso e você não. Eu ganho e você perde. Agora eu aprendo que perdi também,
pois o que é valioso não pode encerrar perda para ninguém. Se existe perda, portanto, ela precisa ser sem valor. O amor de Deus é dado a todos os seus filhos em igual medida, e é impossível que um tenha mais ou menos. Citação: quando a expiação tiver sido completada, todos os talentos serão compartilhados por todos os filhos de Deus. Deus não é parcial. Todas as suas crianças têm seu amor total, e todas as suas dádivas são dadas livremente a todas por igual. O especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são especiais. Se acreditam que são privados de alguma coisa, sua percepção vem a ser distorcida. Quando isso ocorre, toda a família de Deus, ou a filiação, tem seus relacionamentos prejudicados. Texto capítulo 1. Comentário: no entanto, se eu acreditar em perda e escassez, esse pensamento, nascido da ideia de que eu existo por roubar de Deus a minha existência, significa que a perda do céu se tornou o meu ganho. Nascido da ideia de que eu existo por roubar de Deus, significa que a perda do céu se tornou o meu ganho. O terceiro critério. Citação: a tua próxima consideração é aquela em que se baseiam as outras. Por que a escolha que fazes tem valor para ti? O que atrai a tua mente para ela? A que propósito ela serve? Comentário: o propósito subjacente do ego é preservar minha individualidade, a motivação para ter escolhido o ego em primeiro lugar. Buscar coisas nesse mundo prova que eu existo. Além disso, minhas necessidades demonstram que existe realmente um eu separado e eu sou atraído ao princípio para que esse ser continue. Alguém tem que ser tornado responsável pelo meu estado separado. Portanto, a quarta e a quinta leis do caos vêm para o resgate. Texto capítulo 23. Se me falta algo que você tem, é porque você o tirou de mim. Isso o estabelece como o pecador e eu como a vítima inocente. Meu estado de falta é a prova de que você pegou o que eu precisava, dessa forma me privando dele. Assim, venho ao mundo valorizando o que vai provar minha impecabilidade. Atraído pela culpa de outro e vivendo para cumprir o propósito de manter minha inocência à custa de outra pessoa. Citação: é aqui que se é mais facilmente enganado, pois o ego falha em reconhecer o que quer. Ele nem diz a verdade tal como a percebe, pois precisa manter a auréola que usa para proteger as suas metas, não deixando que fiquem manchadas e enferrujadas, para que possas ver o quanto ele é, entre aspas, inocente. Comentário: isso me lembra de como os políticos mentem para nós. Eles dizem que sua meta é ajudar o país e melhorar nossas vidas, mas sua meta, dificilmente um segredo, é serem eleitos. Eles querem que suas necessidades especiais sejam atendidas: fama, poder, riqueza. O interessante é que todos nós estamos cientes disso, mas a maior parte do tempo nos permitimos ser enganados. Nós realmente pensamos, de forma bem ingênua, que existe uma diferença entre os 2 candidatos ou entre os 10 candidatos. No entanto, todos eles querem a mesma coisa: a glorificação do seu especialismo. O que realmente acontece, refletido acima, é que eles se tornam tão bons em sua encenação que acabam acreditando nela eles mesmos.
tornam-se tão envolvidos com sua auréola autocriada que se esquecem do que a auréola esconde. Da mesma forma, estamos tão interessados no brilho de especialismo da moldura que perdemos a consciência do retrato em si, culpa e morte, o retrato do nada. A perpetuação dessa culpa é o objetivo secreto do ego, pois isso prova que a separação está viva e bem. Essa meta é protegida pela face da inocência, a auréola de ódio que nos rodeia com luz, entre aspas, mesmo enquanto amortalha o mundo na escuridão da nossa culpa. Citação. No entanto, a sua camuflagem é um verniz fino que só pode enganar aqueles que se contentam em ser enganados. Comentário. Portanto, quando somos enganados por um político, amigo ou negociante, só pode ser porque queremos ser enganados e estamos contentes por ser assim. Por quê? Porque seus objetivos secretos são os nossos objetivos secretos também. Todos nós queremos que nosso especialismo seja glorificado e nossa individualidade firmemente estabelecida. Assim, estamos contentes, por escolha, por sermos atraídos pela moldura, cobiçada para ocultar o retrato de culpa do ego. Sua meta secreta, que reforça nossa individualidade e o pensamento de que destruímos Deus e o amor. Ninguém quer reconhecer esses pensamentos, e então vamos nos permitir ser seduzidos pelo mundo, assim como nós o seduzimos. Citação. As suas metas são óbvias para qualquer um que se dê ao trabalho de procurá-las. Comentário. O propósito do curso é que aprendamos sobre essas metas secretas. Jesus nos ensina como nunca deixamos de ser enganados pelo que é sem valor no mundo. Não importando quantas vezes estudemos esse curso e memorizemos suas passagens, ainda seremos atraídos pelo brilho do externo. Não queremos aprender o que iria nos ensinar o oposto exato de tudo o que nossos egos querem que aprendamos. Em outras palavras, um curso em milagres ameaça a individualidade e o especialismo que constitui nossa existência. Não vemos o que ele está ensinando, escolhendo procurar nossa salvação em outro lugar. Citação. Aqui o engano é duplo, pois aquele que é enganado não perceberá que apenas falhou em ganhar. Ele acreditará que serviu às metas ocultas do ego. Comentário. Em outras palavras, só experimentamos a perda e o desapontamento no mundo enquanto acreditarmos estar aqui. No entanto, nós não reconhecemos que o ego estabeleceu nossas situações para que falhassem, culpando outros por nosso sofrimento. Esse é o seu propósito oculto, que nós alegremente cumprimos por manter a culpa no lugar. O fato de que eu estou desanimado, desencorajado e deprimido é a prova de que eu existo, o que significa que alcancei as metas do ego, servindo a elas com sucesso enquanto mantenho minha identidade especial. Eu alegremente sofro o desapontamento de valorizar o que não tem valor, porque isso assegura minha existência separada e prova que eu estou certo e Deus errado. É buscando o sem valor que eu demonstro que não sou responsável, pois o mundo é visto como me negando a felicidade e a paz que eu mereço. Por exemplo, essa pessoa me trata mal ou abusa de mim, coisa sem a qual eu seria feliz. Em outras palavras, existe sempre algo ou alguém me causando sofrimento e transtorno, me capacitando a usar a face da inocência
que diz que os outros são pecadores culpados, mas não eu. Citação. Mas, embora ele tente manter a auréola do ego com clareza na própria visão, não pode deixar de perceber as suas bordas manchadas e o seu núcleo enferrujado. Comentário. Existe algo em nós que sabe que nossa vida de ódio e amor especial é uma fraude, porque a culpa nunca vai embora. Em outras palavras, a face de inocência não funciona realmente, pois uma parte de nós está ciente das suas, abre aspas, bordas manchadas e o seu núcleo enferrujado, fecha aspas. A culpa, portanto, permanece em nossas mentes e gera com sucesso a necessidade de especialismo para que não tenhamos que ver que o problema é o nosso próprio. Citação. Os seus equívocos sem efeito lhe parecerão pecados, pois olha para essa mancha como se fosse sua, e para a ferrugem como um sinal de uma profunda falta de valor dentro de si mesmo. Comentário. Isso descreve sua culpa. Você tenta estar em paz, buscar a felicidade no mundo e tenta tornar o que é sem valor valioso. No entanto, a busca é fútil e o ego atribui seu fracasso à sua pecaminosidade. Você se sente terrível, não porque não consegue o que queria, mas porque é lembrado da crença ontológica de que matou Deus para conseguir o que queria. No entanto, você nunca vai encontrar paz, segurança e alegria, porque olha para o lugar errado. A culpa lança sua feia sombra de fracasso e falta de valor, não importando o quão desesperadamente você tente polir a moldura e manter o halo brilhante. Citação. Aquele que ainda preserva as metas do ego e as serve como suas, não comete equívocos segundo os ditames do seu guia. Esse guia ensina que é um erro acreditar que pecados não passam de equívocos, pois quem sofreria pelos seus pecados se assim fosse? Comentário. O ego diz que sua dor e miséria provam que você pecou, porque o pecado exige punição. Se você fosse sem pecado, não iria sofrer. Uma variação dessa ideia é encontrada na terceira lei do caos do ego, onde Deus é compelido a acreditar no pecado do seu filho, porque o filho disse a ele que isso é assim. Citação. A arrogância em que se baseiam as leis do caos não pode ser mais evidente do que aqui. Aqui está um princípio que pretende definir o que o Criador da realidade tem que ser, o que ele tem que responder acreditando nisso. Nem mesmo se considera necessário perguntar-lhe acerca da verdade do que foi estabelecido para que ele creia. Seu filho pode dizer-lhe e ele não tem senão outra escolha de aceitar a sua palavra ou estar equivocado. Ele tem que aceitar a crença do seu filho acerca do que ele é e odiá-lo por isso. Texto, capítulo 23. Comentário. Assim, o pecado é tornado real e além da correção. Essa é uma variação do famoso argumento de John Calvin, de que você pode reconhecer a elite, aqueles que Deus ama e, portanto, iria salvar, por suas vidas prósperas e felizes. Suas famílias não ficariam seriamente doentes, não haveria crises ou dificuldades financeiras, e tudo iria funcionar. Para Calvin, esses seriam os critérios para identificar a ausência de pecado e saber que Deus amava você, enquanto o sofrimento demonstrava sua pecaminosidade. Citação. E assim, vimos ao critério de escolha mais difícil de se acreditar,
pois a sua evidência está encoberta por muitos níveis de obscuridade. Comentário. Esses níveis de obscuridade são as molduras dos retratos do especialismo, nossas tentativas de vermos no mundo do lado de fora o que não queremos reconhecer que está dentro de nós. O quarto critério, citação: se sentes qualquer culpa pela tua escolha, permitiste que as metas do ego se interpusessem entre as alternativas reais. E assim, não reconheces que só há duas, e a alternativa que pensas ter escolhido te parece amedrontadora e por demais perigosa para ser o nada que de fato é. Comentário. A culpa é o critério final para distinguir o que é valioso do que não é. Sua presença prova que você escolheu o sem valor, pois se você valorizar qualquer coisa nesse mundo como uma fonte de felicidade, paz ou amor, vai se sentir culpado. Jesus precisa que percebamos o quanto realmente somos culpados e que a culpa é a fonte de toda miséria. Nós encobrimos nossa culpa com camadas de obscuridade para negar sua presença em nossas mentes, dessa forma protegendo nosso pecado secreto. Assim, sempre que buscamos algo aqui como uma fonte de alegria, reencenamos o momento original em que pecaminosamente escolhemos a individualidade do ego contra o amor de Deus, dizendo com efeito, abre aspas, o amor de Deus não é suficiente. Quero meu especialismo em vez disso, e em vez de ser uma parte da criação de Deus, quero ser a primeira causa que se senta no trono da criação como o Criador. Fecha aspas. Em outras palavras, todos nós, como um filho, demos as costas a Deus e escolhemos o ego. Aquele instante de insanidade é recordado sempre que buscamos o especialismo. A mensagem aqui, mais uma vez, não é que nós deveríamos nos sentir culpados quando buscamos o que é sem valor, mas que deveríamos reconhecer o que estamos fazendo. Se não entendermos que nossa miséria vem da culpa adormecida, não vamos nos sentir motivados a mudar nossas mentes. Pelo fato de encobrirmos nossa culpa, Jesus nos conta sobre o plano do Espírito Santo para desencobrir nossa miséria, para que possamos reconhecer sua causa. Citação: o Espírito Santo precisa de um aprendiz feliz, em quem a sua missão possa ser realizada com felicidade. Tu, que és firmemente devotado à miséria, precisas, em primeiro lugar, reconhecer que és miserável e não és feliz. O Espírito Santo não pode ensinar sem esse contraste, pois acreditas que a miséria é felicidade. Isso te confundiu a tal ponto. Tu não reconheces que o fundamento do qual depende essa meta não significa absolutamente nada. Tem fé no nada e acharás o, entre aspas, tesouro que buscas. Acreditarás que o nada tem valor e valorizá-lo-ás. Um pedacinho de vidro, um montinho de poeira, um corpo ou uma guerra são um só para ti. Pois, se valorizas algo feito do nada, acreditas que o nada pode ser precioso e que podes aprender a fazer com que o falso seja verdadeiro. Texto, capítulo 14. Comentário: reconhecer nossa miséria nos permite ser ensinados sobre a nulidade da nossa culpa valorizada. Assim, escolhemos a verdade do mundo, que é a única coisa que tem valor. O perdão, que nos leva da ilusão do medo para a realidade do amor. Jesus leva a lição a um encerramento por resumir. Citação: todas as coisas têm ou não valor, são ou não são dignas de serem buscadas, seja como for. São inteiramente desejáveis
ou não valem o menor esforço para obtê-las. Escolher é fácil só por causa disso. A complexidade nada mais é do que um véu de fumaça que esconde o fato muito simples de que nenhuma decisão pode ser difícil. Comentário. O universo físico, para não mencionar o corpo individual, é incrivelmente complicado por definição, para ocultar a simples escolha que nossas mentes fizeram. Nós escolhemos errado uma vez, e antes de podermos mudar nossas mentes, o ego fez um mundo complexo, nos levando a esquecer de que havia uma escolha, esquecendo até mesmo o retrato errado que escolhemos. Nós, em vez disso, nos identificamos com a moldura, o corpo do nosso especialismo, que impediu o reconhecimento da escolha da mente entre a verdade e a ilusão, o valioso e o sem valor, e tornando o retorno à mente quase impossível. Lembre-se dessa passagem do texto, detalhando como as nuvens de complicação do ego obscurecem a simplicidade da resposta. Citação. Como poderia existir uma outra forma de se resolver um problema que é muito simples, mas foi obscurecido por escuras nuvens de complicação, feitas para manter o problema sem solução? Sem as nuvens, o problema emergirá em toda a sua simplicidade primitiva. A escolha não será difícil, porque é absurdo quando visto com clareza. Texto, capítulo 27. Citação. O que ganhas aprendendo isso? Muito mais do que apenas te permitires fazer tuas escolhas com facilidade e sem dor. Comentário. O ganho real é o nosso retorno ao céu. Uma vez que percebermos que essa decisão contém nossa felicidade, a escolha por Deus é inevitável, pois quem poderia escolher contra a alegria? Jesus volta ao tema importante de alcançar Deus por escolher contra o ego. Citação. O próprio céu é alcançado com mãos vazias e mentes abertas, que vêm sem nada para tudo achar, reivindicando tudo como seu. Comentário. Essa declaração antecipa uma adorável passagem da lição 189. A maneira de atingirmos o céu é esvaziarmos nossas mentes de todos os pensamentos egóicos, desfazendo o que é negativo. Livro de Exercícios, lição 189. Lembre-se de que um curso em milagres não se focaliza no positivo, o amor de Deus, mas em vez disso, em liberar as interferências à lembrança desse amor. Nós abandonamos o sistema de pensamento do ego, ao qual nos agarramos tanto, e nossas mãos vazias ficaram livres para receberem a dádiva do céu. Citação. Hoje tentaremos alcançar esse estado, deixando o auto-engano de lado, com uma honesta disponibilidade para só dar valor ao que é verdadeiramente valioso e real. Comentário. Nós somos solicitados a praticarmos a auto-honestidade, deixando de lado a auto-ilusão de que queremos voltar para casa, pois continuamente valorizamos o que é sem valor: individualidade, especialismo e julgamento. Observe a si mesmo conforme atravessa o dia, vendo como o ego tenta estabelecer sua sabedoria em julgar o que é melhor e como ele tenta provar que você não pode confiar em ninguém, pois as pessoas estão sempre falhando com você. Uma vez que nada funciona direito, nossos julgamentos sobre os outros e o mundo são justificados. Para repetir, observe como você busca o que é sem valor, em oposição ao que é valioso, a honesta disponibilidade de que Jesus fala. Praticar essa honestidade significa pedir a Ele para ser nosso guia através do dia.
Você vai saber que escolheu contra ele quando ficar zangado, culpado, deprimido e julgador. Você vai saber que o escolheu quando liberar esses pensamentos egóicos. Citação. Nossos 2 períodos de prática prolongados, de 15 minutos cada um, começam com isso. Não darei valor àquilo que não tem valor. E só busco o que tem valor, pois é só isso que desejo achar. Comentário. Antes de articularmos essa declaração e dizê-la com real significado, precisamos examinar nossas mentes o dia todo, nossa disponibilidade honesta, para como buscamos continuamente o que não tem valor. Qualquer coisa envolvendo um julgamento contra os outros, ou até uma sugestão de especialismo, é inerentemente sem valor. Portanto, pedir ajuda a Jesus para olhar para tudo de forma diferente nos permite mudar do sem valor para o valioso. Tendo pedido ajuda para buscar o que tem valor verdadeiro, nós temos a garantia de encontrá-lo. Citação. E então, recebe aquilo que espera por todo aquele que alcança, sem cargas, a porta do céu, que se abre à medida que ele vem. Se começares a te permitir colecionar alguns fardos inúteis, ou acreditar que vês algumas decisões difíceis à tua frente, sê rápido em responder com esse simples pensamento: não darei valor àquilo que não tem valor, pois o que tem valor pertence a mim. Comentário. Você pode se recordar dessa declaração anterior do texto. Citação. Tu não tens ideia da tremenda liberação e paz profunda que vem de encontrar a ti mesmo e a teus irmãos totalmente sem julgamento. Texto, capítulo 3. Comentário. Julgamento são as cargas desnecessárias às quais Jesus se refere. Quando você começar a fazer julgamentos sobre si mesmo e os outros, pare tão rapidamente quanto puder e pergunte se você realmente quer as consequências de tais pensamentos sem valor. Decisões difíceis também resultam de termos valorizado o que é sem valor. No entanto, nenhuma decisão pode ser difícil aqui, porque não existe, entre aspas, aqui. A única decisão verdadeira é a escolha da mente entre o ego e Jesus. O que poderia ser mais simples? Escolher Jesus libera o investimento do ego em estar certo. E quando você solta a sua atenção à decisão no nível da forma, automaticamente vai saber a coisa mais amorosa a se fazer. Nós certamente precisamos tomar decisões enquanto estamos no corpo, mas nossos professores amorosos as tornam sem esforço, pois elas gentilmente seguem da decisão da mente certa. Portanto, quando tais decisões são problemáticas e a ansiedade, depressão e culpa as rodeiam, você sabe que escolheu o professor errado. O pedido de Jesus é simples nesse ponto. Solte a mão do ego e segure a minha. A dificuldade se segue apenas quando você resiste ao seu simples pedido. Esse é o seu sinal de que você, mais uma vez, viu o mundo como sem valor ou com valor, útil ou prejudicial. Uma percepção realmente sem valor. Reconhecendo a necessidade de voltar para a mente, você se lembra de que só o que tem valor nesse mundo é aprender a escolher Jesus como seu professor e guia, perdoar em vez de condenar, uma escolha que você agora alegremente faz.